Então, bom dia a todos os irmãos que ainda não cumprimentei. De facto, temos chegado ao último dia deste ano, mas amanhã é dia 1, é novo ano e tudo vai continuar. O nosso Deus não muda, o mesmo que foi este ano vai continuar a ser, e permita ao Senhor que nós amanhã sejamos melhores do que aquilo que somos hoje, porque nós mudamos. O Senhor muda, o Senhor não muda, mas nós mudamos. Por isso precisamos de estar cada vez mais perto dele, para que a nossa mudança seja cada vez na sua direção e nos aproximarmos cada vez mais dele. Mas nesta manhã, eu de pensar o que é que havia de partilhar com os irmãos neste dia, eu decidi, tenho um breve pensamento, mas queria dirigir-me de uma forma particular, embora a palavra de Deus ela é abrangente, ela afeta-nos a todos nós, mas de uma forma particular aos jovens. Eu dou graças a Deus pelos jovens, eu dou graças a Deus pelos nossos jovens, dou graças a Deus por aquilo que os nossos jovens têm sido, particularmente aqui na igreja em Quinta do Conde. Dou graças a Deus porque eles têm sido instrumentos nas mãos de Deus e que têm acrescentado de facto à igreja algo mais. Portanto, eu dou muitas graças a Deus pelos nossos jovens. Eu cresci a ouvir, cresci espiritualmente, a ouvir alguns dizerem que os jovens são a igreja do amanhã. Em parte, há verdade nesta frase. Os jovens são, de facto, a igreja de amanhã, porque eles têm mais futuro do que eu. Eu tenho passado, tenho muito mais passado, e eles têm muito mais futuro. Graças a Deus, e permita ao Senhor que assim seja. E, portanto, é normal que eles sejam a igreja que vai continuar no futuro. Mas mais do que a igreja que vai continuar no futuro, eles são a igreja no presente. Eles são igreja no presente. Eles fazem parte da igreja hoje. Portanto, jovens, vocês não são só a igreja do futuro. Vocês são a igreja do presente e do futuro. Porque, como disse, a minha carreira, não me digas que estou a falar com alguém, mas não é essa, mas é aquilo que é natural. Nós, os mais velhos, a nossa carreira vai se aproximando do fim, enquanto que os jovens, eles vão continuando a sua carreira. Portanto, à medida que nós vamos partindo, é bom olharmos para trás e vermos jovens que estão, de facto, caminhando com o Senhor e estão, de facto, preparados para ocuparem o lugar daqueles que vão sendo, que o Senhor vai chamando para a sua presença. E, portanto, os jovens são a igreja no presente. E, aliás, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é a igreja. Porque uma coisa é a igreja local, outra coisa é a igreja universal, a igreja corpo de Cristo. E todo aquele, seja jovem, seja mais velho, que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que nasce de novo, faz parte da igreja do Senhor. É membro da igreja, corpo de Cristo. E por isso requer-se
que aqueles que fazem parte da igreja, que fazem parte da igreja corpo de Cristo, vivam a sua relação com Deus de uma forma responsável. Vivam a sua relação com Deus de uma forma verdadeira, sincera, procurando desde sempre, desde esse nascimento, até ao dia em que o Senhor nos chamar à sua presença, procurando viver essa relação com Deus de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, de uma forma que de facto honre e glorifique o nome de Deus. Portanto, todos os jovens que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador são igreja. E é bom ver, e dou graças a Deus porque vejo em alguns esse nascimento, esse crescimento na sua relação com Deus, na sua relação com a sua palavra, com o desejo de facto de aprender, de crescer espiritualmente, para que depois dessa forma o envolvimento com a igreja local, ela vai acontecendo naturalmente. Ela vai crescendo, vai acontecendo naturalmente. E, portanto, é bom. E permita ao Senhor que os jovens, mesmo dos mais novos, vivam a sua relação com Deus de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, de uma forma correta, de uma forma que, de facto, honre e glorifique o nome do Senhor. E, portanto, o que realmente importa e o que é realmente importante é termos jovens que, de facto, sejam envolvidos, comprometidos com o Senhor. Hoje em dia, aliás, nós vemos isso a muitos níveis, algo que existe é a falta de compromisso. Ninguém quer ter compromisso, ninguém se quer comprometer, porque ninguém quer assumir responsabilidades. E, portanto, é bom ver jovens vivendo a sua relação com Deus, comprometidos com Ele, envolvidos com Ele, procurando crescer no conhecimento da sua palavra, crescer na sua relação de facto com Deus. E estes jovens são jovens que acrescentam de facto à igreja, que trazem bênção para a igreja, que acrescentam realmente algo de positivo para a igreja. E quão importante é e quão abençoada é a igreja que tem de facto os jovens assim. Jovens comprometidos com o Senhor. E de facto, nós, pela graça de Deus, temos tido jovens assim. Jovens comprometidos com o Senhor. Mas é evidente, são jovens. E os jovens também têm as suas lutas, têm as suas dificuldades, também enfrentam as suas lutas diariamente. E precisamos, de facto, animá-los. Precisamos nós, os mais velhos, animá-los. Precisamos de ajudá-los. Precisamos de orar por eles. Precisamos estar também ao lado deles, para que eles sintam também que são aceitos por nós. Que, de facto, ambos, os mais velhos e mais novos, fazemos a igreja de facto do Senhor. E aquilo que realmente é importante, e eu queria chamar a nossa atenção para alguns versículos que alguns certamente nós conhecemos, na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no verso 14, o apóstolo João, ele diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. É isto que a igreja precisa.
de jovens fortes. Fortes como? Fisicamente? Que jovens fortes. O versículo diz, conheceste aquilo que é 14, já conheceste aquilo que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovem porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Fortes na palavra. Fortes na palavra significa jovens com convicções. Que é isso que falta muito hoje em dia. Nós vemos grande confusão na cristandade, no meio da igreja, em que de facto são levados por todo o vento de doutrina. Vemos jovens um pouco à deriva. Porquê? Porque não têm convicções. Porque não estudam a palavra de Deus. Porque não ganham raízes na palavra de Deus. E por isso são levados por qualquer coisa, por qualquer convite. Por isso, o que nós precisamos e que de facto ter na igreja são jovens fortes, fortes espiritualmente, jovens comprometidos com o Senhor, jovens que estão firmados na palavra de Deus, que conhecem verdadeiramente a palavra de Deus, e jovens vencedores. Porque o versículo termina dizendo, e já venceste o maligno. A palavra de Deus nos diz que Satanás, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa destruir. E os jovens, eles sofrem esses ataques, permanentemente. Aqueles que estão na escola são tentados, são convidados pelos colegas, têm uma série de convites, de ofertas. Por isso, precisamos, jovens, para vencer o maligno, é preciso ser forte. Forte na palavra de Deus. Não é forte fisicamente. E de facto, não pensem e não digam a vocês mesmos, eu sou capaz. Não! Não pensem que são capazes de vencer alguma coisa. Vencemos. Somos vencedores. Em Cristo nós somos vencedores. E no dia a dia nós somos vencedores quanto mais perto estivermos do Senhor. Quanto mais formos influenciados pela palavra de Deus. Se não formos influenciados pela palavra de Deus, vão ser influenciados pelos vossos colegas, vão ser influenciados por aqueles que vos convidam, por aqueles que não querem nada com Deus. Por isso, as jovens, para que sejam vencedores, andem com o Senhor, estejam perto dEle, amem a sua palavra, sejam influenciados por ela, deixem-se influenciar pelos seus valores, pelos seus princípios. Isto são jovens fortes, jovens com convicções, jovens que querem de facto ser usados pelo Senhor e em vez de serem influenciados pelos outros, serão uma influência, influenciarão. Hoje fala-se muito em influência, há um monte de gente, toda a gente quer ser influencer e muitos ganham milhões porque influenciam os jovens, influenciam os adolescentes, levam-nos a fazer coisas por vezes inacreditáveis, perigosas. Cada um de nós, irmãos, mesmo os mais velhos, nós precisamos ser influencers. Influenciar aqueles que estão à nossa volta e influenciá-los para Cristo. Influenciá-los para a palavra de Deus. E vocês, jovens particularmente, sejam verdadeiros influencers no vosso trabalho, na vossa escola, onde estiverem. Não se deixem influenciar, mas antes influenciem. Mostrem quem vocês são. São filhos de Deus, que creem na palavra de Deus, que são influenciados por ela. E são esses os valores que são importantes para a vossa vida. E dessa forma, vocês serão jovens vencedores. Dessa forma, vocês vencerão o inimigo. Vocês vencerão as tentações. Não se deixarão vencer nem influenciar por esses desejos e essas influências
mas antes, pelo contrário, vocês serão de facto uma influência. E é isto que a Igreja precisa, de jovens fortes, jovens comprometidos com o Senhor. Eu, como disse no princípio, repito, dou graças a Deus, porque vejo aqui na Igreja em Quinta do Conde, jovens que são fortes, jovens que estão comprometidos com o Senhor, e que o Senhor vos continue a ajudar e continue, de facto, a ter essa mesma atitude de buscar a presença do Senhor. Se assim fizerem, foram uma bênção neste ano e vão continuar a ser uma bênção para o próximo ano. O Senhor espera muito de cada um de vós. O Senhor espera muito de cada um de nós, mas particularmente, jovens, sejam jovens fortes. E a vossa força está no Senhor. A vossa força não está na vossa força pessoal. A vossa força está no Senhor. Quanto mais perto andarem do Senhor, mais fortes vocês de facto serão. E maior será a vossa bênção. Outro lado, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e verso 12, o apóstolo diz estas palavras a Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. De facto, jovens, façam a diferença. Sejam fortes, façam a diferença onde estiverem, mesmo e fundamentalmente na igreja. O apóstolo exorta Timóteo, era um jovem, e por ser um jovem, se calhar muitos na igreja, o que é que ele veio nos ensinar? O que é que ele tem para dizer? Timóteo era um jovem, mas era um jovem que de facto fazia a diferença. Era um jovem que amava o Senhor, era um jovem que amava a palavra do Senhor, e um jovem que foi usado pelo Senhor de uma forma tremenda. E cada um de vós, e permita ao Senhor que assim seja, faça a diferença no meio dos jovens, mesmo no meio dos jovens da cristandade, mesmo no meio da cristandade, sejam diferentes. O apóstolo diz: sê o exemplo. Sejam jovens um exemplo dos fiéis. Portanto, sejam um exemplo na igreja. E eu dou graças a Deus por ver jovens que são um exemplo. Ao contrário de muitos com idade já avançada, com muita idade, que são uma vergonha. E vejo jovens que são um exemplo. Eu dou graças a Deus por jovens assim, que são de facto um exemplo. São um exemplo na igreja. Marcam a diferença. Mostram e revelam todo o amor para com o Senhor. Envolvimento na igreja, na obra. Sejam um exemplo. Marquem de facto a diferença. Sê o exemplo dos fiéis na palavra. Conheçam a palavra de Deus. Só dessa forma vamos marcar a diferença. Vão ser de facto um exemplo no trato no seio da igreja, na forma de tratar uns aos outros, de vos tratar uns aos outros, tratar os mais velhos. Sejam um exemplo, marquem a diferença na caridade ou no amor, no Espírito. Tenham vidas dirigidas pelo Espírito. Sejam jovens de fé, que confiam verdadeiramente no Senhor, que procuram aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do Senhor. Sejam um exemplo, marquem de facto a diferença. Timóteo marcou a diferença.
mesmo nos jovens da sua altura, ele foi diferente de todos os outros. Cada um de vós seja diferente, seja um exemplo para a glória do Senhor e para a bênção da Igreja. Por outro, terceiro lugar, sejam jovens com coragem, com ousadia. Em Josué, as palavras do Senhor para Josué no capítulo 1 e verso 9, capítulo 1 e verso 9, diz assim, as palavras do Senhor a Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tenham coragem, ousadia no Senhor. Mas atenção, sabem, quando o Senhor dirigiu estas palavras a Josué, sabem que idade é que ele tinha? 85 anos. Podem dizer, mas então estamos a falar de jovens. É verdade. Mas sabem quem era Josué? Josué, lembram-se daqueles 12 que temos em Números, e podemos ler Números no capítulo 14. Números capítulo 14, quando Moisés mandou os espias, mandou 12 homens a espiarem a terra, Josué era um deles. Então nós lemos no capítulo 14 de Números e verso 6 diz: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Josué era um daqueles ainda na altura jovem, que foi enviado por Moisés para espiar a terra. E ele, Josué e Caleb, os dois, eles vieram a dizer: aquela terra é fantástica. Todos os outros 10 disseram que a terra era fantástica também, mas há lá gigantes, é impossível nós conquistarmos aquela terra. Josué disse: não, aquela terra é boa, aquela terra é conforme o Senhor e aquela terra é nossa. Nós vamos conquistar aquela terra. Porquê? Porque o Senhor é conosco. Josué jamais lhe passava pela cabeça que 50 ou 60 anos mais tarde ele viria a ser o líder da nação de Israel, porque foi ele que conduziu o povo à terra prometida. Daqueles que naquela altura existiam, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto. Portanto, Josué jamais lhe passava pela cabeça que ele um dia iria substituir Moisés. Vocês, jovens, sabem o que é que o Senhor tem reservado para vós? Não sabem. Mas Josué, desde a sua mocidade, desde a sua juventude, ele confiou em Deus. Sempre confiou em Deus. Cresceu confiando em Deus. Viveu confiado em Deus. E por isso, Deus honra aqueles que o honram. Por isso, mais tarde, Deus confiou-lhe uma responsabilidade tremenda. Já viram? Conduzir o povo à terra prometida, a entrar na terra de Canaã. Vocês jovens não sabem o que é que Deus tem para vocês, mas uma coisa é certa: Deus tem grandes coisas para vocês fazerem. Tem grandes coisas para vocês fazerem. Josué mostrou que confiava em Deus,
mostrou que Deus era de confiança, mas também Josué mostrou que Deus podia confiar nele. Deus confiava em Josué e por isso lhe deu responsabilidades tremendas. Por isso, jovens, revelem também, mostrem ao Senhor que também o Senhor pode confiar em vocês. O Senhor pode confiar em vocês e também estão preparados para serem usados por Ele, seja naquilo que for, seja onde for, mas revelem ao Senhor que confiam nele, que o amam e que vivem de facto para Ele. E certamente o Senhor terá e tem grandes coisas para vós no futuro. Graças a Deus por aquilo que fizeram neste ano, que o Senhor vos confiou neste ano. Amanhã inicia-se um novo ano. O que é que o Senhor tem para cada um de nós? Não sei. Mas uma coisa eu sei. O Deus que me ajudou até aqui vai ajudar até ao fim. Porque Ele não muda. Eu posso mudar, mas Ele não muda. Por isso, jovens, para o ano que amanhã começa, Deus tem grandes coisas para vocês. Mostrem-lhe a Ele que Deus pode confiar. Pode confiar em vocês. Pode-vos confiar responsabilidades, porque vocês estão prontos para assumir essas responsabilidades. Para isso, precisam de ser jovens fortes, precisam de ser jovens que fazem a diferença, precisam de ser jovens com coragem, com ousadia. Reparem, lemos que quando Josué disse estas palavras, qual foi a reação do povo? Vamos apedrejá-los. Vamos apedrejá-los. Quem é que estava certo? Era a maioria ou era a minoria? Era a minoria, só dois. Mas eram eles que estavam certos. A maioria está errada. A maioria está errada. Sejam jovens com coragem, ainda que vos desprezem, ainda que possam rejeitar. Mas o que importa é, ainda que esteja só, mas esteja com o Senhor. Um com o Senhor é a maioria. Por isso, estejam com o Senhor. Estejam firmes na palavra de Deus. Sejam jovens fortes, jovens que fazem a diferença, sejam jovens, de facto, com coragem, sejam jovens que a hora está quase passada, mas está passada. Vamos ler ainda Eclesiastes, no capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11 e verso 9, que diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Jovens, sejam felizes. É isso que Deus diz aqui. Jovem, alegra-te. Ser feliz. Sabem, hoje é o dia em que muita gente vai ter muita felicidade. Aquilo à meia-noite vai ser uma alegria tremenda. Passado meia hora, toda a gente já esqueceu da alegria, toda a gente está triste, toda a gente voltou à normalidade. Mas a alegria do Senhor é eterna. A alegria que o Senhor quer que nós tenhamos e a alegria que quer que os jovens tenham, não é uma alegria deste mundo. É a alegria do Senhor. E jovens, sem Deus, nunca serão felizes. Têm sonhos, têm projetos. É lícito que o tenham, porque os jovens têm sonhos, os velhos têm visões, não é? Porque já tiveram os seus sonhos. Vocês jovens têm sonhos, graças a Deus, mas nunca ponham Deus fora dos vossos sonhos, dos vossos projetos. Se querem ser felizes, incluam Deus. Porque senão a infelicidade começará nos dias da juventude e prolongar-se-á todos os dias.
Mas se querem ser felizes desde a juventude até ao fim, então incluam o Senhor na vossa vida. Tenham projetos, tenham sonhos, mas nunca se esqueçam do Senhor. Procurem construir com o Senhor. Eu dou graças a Deus porque alguns que aqui estão conhecidos ainda não eram casados e hoje têm família. Tiveram esse projeto de formar a sua família, graças a Deus por isso. Outros certamente têm no seu sonho, no seu projeto, constituir família, constituir algo. É lícito. Graças a Deus por terem esses sonhos, esses objetivos. Mas nunca excluam o Senhor da vossa vida. Porque senão, então a alegria que o Senhor quer dar, nunca a terão. Se querem ser jovens alegres, homens alegres, mulheres alegres, velhos alegres, vivam com o Senhor. Nunca excluamos o Senhor da nossa vida. E nunca esqueçamos. A parte do final do versículo também é importante. Por todas essas coisas trará Deus a juízo. Um dia nós vamos ter que comparecer perante o Senhor. E vamos ter que dar contas de tudo o que fizemos ou não fizemos e que devíamos ter feito. Um dia vamos ter que comparecer perante o Senhor. Por isso que o Senhor permita que todos nós, e particularmente os jovens, vivendo num mundo que vai de mal a pior, nós podemos ser felizes com o Senhor. Somente com o Senhor. Portanto, sejam jovens fortes, sejam jovens que fazem a diferença, sejam jovens com coragem, sejam jovens felizes, verdadeiramente felizes, e o serão com o Senhor. E tudo o que fizermos, é o que nos diz 1 Coríntios 10:31, tudo o que fizermos, façamo-lo para a glória do Senhor. Que tudo na vossa vida, tudo aquilo que fizerem, seja com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. E mais uma vez digo, dou graças a Deus pelos nossos jovens, que eles continuem a ser melhores do que aquilo que são agora, porque o Senhor merece muito mais. Mas continuam a ser jovens fortes, jovens que fazem a diferença, jovens com coragem, comprometidos com o Senhor acima de tudo, jovens alegres e jovens que têm tudo na sua vida com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Acho que não podíamos acabar melhor o 2023 do que esta mensagem para os nossos jovens. Eu dou graças a Deus por aquilo que ouvimos. Geralmente a nossa tendência, os mais velhos, é sempre, viemos sempre com aquela conversa que aí no nosso tempo é que era, nós na nossa altura éramos mais isto, éramos mais aquilo. Não éramos nada, irmãos. Não éramos. Éramos piores, ou se calhar se tivéssemos os mesmos meios que eles têm hoje, infelizmente que a sociedade os induz a desviarem-se, nós faríamos muito pior. E não há nada melhor do que nós, de facto, terminarmos o 2023 assim. Uma mensagem de encorajamento para os mais novos, para que tomem decisões sábias com o Senhor. E de alguma maneira, eu sendo mais velho, é uma mensagem de responsabilidade, e responsabiliza-me a mim. O que é mais importante para mim, certamente será mais importante para os meus filhos. Sabem que ainda ontem, à noite, a gente quisemos ir ver as luzes em Lisboa, na Rua Augusta e fomos. Só que aquilo, infelizmente, havia lá a maratona, não sei das quantas, do Lidl. Aquilo era tanta gente a correr, e isto a propósito, e andavam a correr de um lado para o outro. E então, isto a propósito do quê? Eu vi lá uma mãe a correr com calções com um berço. Ou seja, o próprio berço tinha umas rodas grandes adaptado para a corrida. Ou seja, ia lá uma criança pequenina. O que é importante para aquela mãe, certamente será importante para aquele bebé. Aquele bebé está a crescer assim. O que é importante para nós, irmãos? O Senhor é importante para nós. Porque é essa mensagem que nós vamos passar aos nossos filhos. E o nosso irmão Zé de Carvalho falava aqui, e eu não posso deixar de dizer isto.
uma mensagem de encorajamento para os nossos jovens, mas uma mensagem de responsabilidade para nós. Aquilo que for importante para nós, aquilo que nós vivermos, os nossos filhos vão querer experimentar isso. Porque eles vão querer ter o mesmo gozo. Porque às vezes parece que vivemos uma vida cristã, parece que é um martírio, parece que é um sacrifício. E se os nossos filhos, se nós vivermos como pais uma vida assim, os nossos filhos não vão querer viver isto para eles, porque eles não vão querer ter uma vida de sacrifício. Agora, se nós mostrarmos gozo a viver Cristo, certamente eles vão querer experimentar, irmãos. Esta mensagem é qualquer coisa. Eu dou graças ao nosso Deus por o Senhor nos falar ao nosso coração. E que o Senhor e que cada um de nós possa agora, neste momento, pôr em prática aquilo que ouviu. É a nossa responsabilidade. O Senhor passou a palavra. Agora, olha, está nas nossas mãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Acho que foi uma mensagem muito boa para terminarmos o 2023 com um propósito de encorajamento, com um propósito de nos responsabilizarmos e que o Senhor nos ajude. E em 2024, cá estaremos. Amanhã é outro dia. Os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, mas o nosso Deus estará sempre ali do nosso lado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Um bom ano para todos, irmãos. E lá está, um bom ano com o nosso Deus. Como uma guerreira do nosso Deus dizia um dia, olha, ora, não ores para que o Senhor me tire as lutas, mas ora para que o Senhor me capacite. E as nossas orações serão essas. Oremos uns pelos outros para que o Senhor nos capacite este ano a podermos enfrentar as batalhas, a podermos enfrentar as tempestades, sempre com o Senhor, que o Senhor nos ajude. Vamos terminar então com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez por aquilo que Tu nos chamaste a atenção esta manhã, Senhor. Ó Pai, Tu esta manhã, Senhor, nos fizeste e nos alertaste para vários pontos, Senhor, mas nós Te damos graças, Senhor, porque és Tu que sustentas todas as coisas. És Tu que cuidas de cada geração, Senhor. És Tu que sabes o princípio e o fim, Senhor. És Tu que dás entendimento, dás sabedoria, és Tu que fazes com que o conhecimento se torne em sabedoria, Pai. Mas acima de tudo, Senhor, o Teu poder só se revela nas nossas vidas se houver obediência, Pai. E Tu dizes isso na Tua palavra. Se houver obediência, nós iremos conseguir experimentar o Teu poder. E esse é o nosso desejo, que cada um de nós, Senhor, possa experimentar verdadeiramente o Teu poder, Senhor. E isso passa pela obediência. E a obediência contraria a nossa vontade, Senhor. Mas nós Te rogamos, Senhor, que este 2024 seja um 2024 de obediência à Tua palavra, Senhor. Mais uma vez Te agradecemos pelo Teu servo que trouxe a Tua palavra esta manhã. Te agradecemos por aquilo que ouvimos, Senhor, e que Tu nos possas conduzir, cada um para os nossos lares, onde quer que possamos nos dirigir, Senhor, confiados em Ti, Senhor, sabendo que as lutas são grandes, que nos faltam as forças, mas Tu estarás lá sempre, ao nosso lado. Obrigado, Pai amado, por esse amor eterno, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.